Boa noite, queridos e queridas, irmãos e irmãs, que são os assistência do culto do Evangelho da Noite. E hoje estamos aqui reunidos para proceder ao Evangelho da Noite do dia 6 de outubro de 2022. Hoje nós vamos fazer a homenagem a São Francisco de Assis, porque na sexta-feira, na sábado passado, que foi dia 1º de outubro, teve a homenagem a Francisco de Assis lá na Aliança da Fraternidade, e como nós reproduzimos tradicionalmente o estudo que foi feito lá, então vamos também fazer um estudo comemorativo ao dia de Francisco de Assis, que na Igreja Católica é dia 4 de outubro, mas na realidade ele faleceu no dia 3 de outubro, né? Então vamos, como habitual, né, como sempre, vamos fazer a nossa ambiência lendo o livro Vinha de Luz, é a lição 10, Levantai os Olhos. Vamos botar aqui também tradicionalmente a luz que... Levantai os olhos, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Isso é Jesus, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no às esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, levantar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alcançar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão, muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais, balouçando ao sopro da previdência divina. Dá-te aos sabores da ceifa
e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus. Graças ao nosso queridíssimo patrono São Francisco de Assis. E graças também, Senhor, aos nossos guias e protetores espirituais e às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e toda essa equipe espiritual do culto do Evangelho da Noite. Queremos agradecer a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez reunidos, de termos tido essa oportunidade e realmente termos aproveitado, efetivamente comparecendo. Jesus Cristo abençoa os nossos bons propósitos. Se presentifique vibracionalmente durante esse culto, higienizando os nossos lares, as nossas mentes e os nossos corações, beneficiando toda a equipe espiritual e todos aqueles irmãos que estão no raio de ação desse culto. Dessa forma, Senhor, pedimos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da Casa da Aliança da Fraternidade, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, de São Francisco de Assis, paz e bem, graças a Deus. Então hoje nós estamos aqui, reunidos mais uma vez, só que hoje nós vamos fazer o culto louvando, dando graças ao dia de São Francisco de Assis, lembrando de aspectos importantes da vida de Francisco, conhecendo um pouco mais Francisco, um pouco mais daquilo que geralmente costumamos conhecer. Então, muitas pessoas lá da casa têm afinidade com a história de São Francisco de Assis. Aqueles irmãos que frequentam habitualmente o primeiro culto do mês de outubro, que geralmente é em homenagem à ceia mística, em homenagem a Francisco, e também por ser de uma casa cujo patrono é Francisco, estão mais afeitas à história desse santo tão assim midiático e tão poderoso vibracionalmente. Então a gente vai lembrar que Francisco de Assis, da cidade de Assis, Então ele, na verdade, é o João Francesco, Que a mãe botou o nome dele de Giovanni Francesco. O Giovanni é João em português e o Francesco é francês em português. Então seria o João francês. Mas, por quê? Aí tem duas vertentes. Um que diz que é porque a mãe dele era francesa. E tem outra vertente que diz que o pai, antes de ir para Assis, antes de se fixar com o menininho que veio a ser São Francisco, nascido já, ele passou a infância ali na região da Provence e ele se afeiçoou
aos costumes franceses. E aí, quando ele veio para a Itália, ele era tido como um francesinho, né? Então, até porque nessa época não era muito comum um nome duplo, porque na realidade, nessa Europa feudal, você tinha um nome e um sobrenome. Então, seria mais comum Giovanni Bernardone, que era o sobrenome do pai. E ali só tinha um sobrenome, né? Primeiro porque, segundo a tradição, né, obviamente machista, qualquer que seja, mesmo que fosse menina, ia herdar o sobrenome do pai. O sobrenome da mãe geralmente desaparecia. Ou então também, quando já estava mais avançado na era feudal, porque vamos lembrar que isso é início do século XI, tá? 11, não, ali 12, século 12 para o 13. Ele nasce no 12 e morre no 13. E aí, o início já está na Idade Média. Então ele já nasce presenteado, digamos assim. Nasce numa época confusa, né? E conforme for se instituindo os feudos mais para frente, geralmente o sobrenome era a atividade laboral da família. E geralmente era herdado. Então, se você era sapateiro, não tinha lugar num feudo para ter dois sapateiros. Então, você era sapateiro e provavelmente seu filho seria sapateiro também. Até porque a profissão era ensinada de pai para filho. E se alguém era dentista, né, que na realidade era o arranca-dentes, né, ou tira-dentes, como muitos séculos depois viria a ser aqui no Brasil, então aquilo era uma função, né? Na Alemanha, os sobrenomes ainda hoje são nomes de profissões, como no caso daquele famoso corredor, o Michael Schumacher, né, que é o Michael Sapateiro. Aquela atriz Romy Schneider, né, a Romy Schneider é a Romy costureira, né? A Lúcia Kaufmann é a Lúcia vendedora, Kaufmann. Então, esse daí já se destaca porque ele tem dois nomes. E algumas pessoas achavam que esse francês poderia ser Francesco, ser um sobrenome, mas não, porque o pai dele era Bernardone, o sobrenome era Bernardone, né? E ele era o Pietro de Bernardone de Marconi. E você vê, a mãe era Pica Bourlemont. Mas você vê que se falar Pica Bourlemont, ninguém vai associar a São Francisco de Assis, porque todo mundo sabe que o nome do pai dele era Bernardone, né? Entendeu? Então ele era o Giovanni Francesco. Mas aí o que acontece? Ele nasce um lar aquinhoado, né? Ele nasce aí nesse lar muito bem nascido. O pai dele já se muda lá da Provence, onde ele tinha negócios, conheceu a mãe do Francisco, e aí depois se muda para Assis, na Itália, e já vem como se dizia no Brasil no meio do século passado, ele já vem com as burras cheias, né? Porque aí as burras cheias de dinheiro. E aí ele se muda para lá e o Francesco nasce num lar bem amparado, um lar aquinhoado,
economicamente. E o pai é um comerciante de tecidos proeminente, e o Francisco cresce e ele não é um santo. Então a gente começa a prestar atenção nisso. Ai, São Francisco, São Francisco. Mas ele vem à Terra, ele não é um santo quando ele não chega aqui com a aura de santo, né? Ele vai se tornar santo no sentido que ele vai fazer a metanoia dele, né, visivelmente ao longo da vida. Então ele começa cometendo todos os tipos de atos que um jovem bem nascido no sentido econômico, um jovem bem nascido faria. Então ele sai com os amigos, ele gosta de se vestir muito bem, com roupas boas, na moda. Você imagina, até porque o pai dele tem os tecidos. Então, os melhores tecidos, as melhores roupas, né? Eles têm uma ascendência francesa, devia vir figurinos, né? Onde provavelmente a maioria copiando lá da corte francesa. E ele saía de noite, nem precisava ser sextou, que todos os dias eram sexta para ele, e saía lá com a garotada fazendo todas as espécies de atos que os jovens tresloucados fazem. Não tem registro de grandes absurdos, não, né? Até porque você não podia dizer, ele enchia a cara de cocaína, de êxtase, não tinha isso na época, tá? Então não tinha maconha, não tinha cocaína, não tinha êxtase, não tinha balada, rave, 3 dias, mas tinha e a bebedeira, né? Tomava, mas assim, era um vinho geralmente aguado, que as técnicas de produção de vinho não eram lá essas coisas. E os melhores vinhos eram produzidos dentro de mosteiro e geralmente iam para a nobreza, tá? E cerveja, na Alemanha tinha lá o início da cerveja, que era mais rápido de fazer, mas tinha um teor alcoólico mais baixo. Os vinhos dessa época tinham mais ou menos o teor alcoólico de uma cerveja hoje. E aí eles bebiam e saíam fazendo besteira, assim, aquelas besteiras da época, né? Também não tinha carro possante para dar cavalo de pau, para fazer racha. Então são coisas circunscritas aí a essas estultices da juventude da época. Mas a questão aqui nessa parte da vida dele é que ele absolutamente não era carola, não vivia em igreja. E aí eu trago isso para vocês verem que não é assim, os santos estão prontos. Não, os santos se santificaram, trabalharam muito para isso. E aí ele sai, ele tem um processo que é grande, levou anos, para fazer essa metanoia, dele começar a ser sensibilizado, tá? Então ele tinha aquisições e ele também tinha mediunidade, porque ele começa a ser instruído lá alguns falam pelo Cristo, mas provavelmente pelo anjo Gabriel ou um mensageiro desses de luz. Mensageiros, claro, do Cristo. E aí, no início porque aí ele tinha uma tarefa, né? É que nem Kardec. Kardec não era... Estou pegando outro exemplo. Kardec não era um santo, era um acadêmico e aceitou a missão. Ele tinha uma missão. Francisco também. E aí, então assim, não era só uma questão dele evoluir, era uma questão também para a igreja, como nós veremos. O que acontece com Francisco?
Um momentinho que tem um... Para com isso. Eu estou vendo a hora que ela vai desligar o meu computador. Aí, o que acontece? É a tal da gata que não para. Aí, ele começa, e esse processo, se vocês forem ler a vida do Francisco, aí ele vai, aí depois ele se alista numa guerra ali de Assis com uma outra região, um outro feudo, né? E aí, depois, quando ele se livra da guerra, aí ele tem uma doença, fica com as febres, né? Essas febres já deviam trazer ele mais para perto, que é quando ele começa a chegar mais perto da espiritualidade dele e a começar a sentir, né? Receber pequenos toques espirituais no campo da mediunidade. E até que ele vai na igreja de São Damião, que estava caindo aos pedaços. Lá tem um crucifixo e ele é levado lá a essa, supostamente do nada, né? É levado a essa igreja e lá, a igreja bem avariada, né? O crucifixo fala com ele, então já começa essa coisa dele ter ganhos e ter uma mediunidade, porque quando bota o crucifixo falou com ele, é claro que não teve uma movimentação, um efeito físico. O Jesus que estava lá no crucifixo falou com ele em pensamento e pediu: Francisco, restaura minha igreja. Isso é uma frase muito bonita, né? Eu fico até emocionado quando chega essa parte da história. E aí ele, ainda muito aderido à matéria, vendo a igreja lá caindo aos pedaços, ele vai e começa, põe a mão, inclusive ele foi pedreiro, né? Por causa disso, porque aí ele não restaura só uma, né? Ele começa a botar a mão na massa e aí precisava de dinheiro para comprar coisas, ele foi lá aproveitou que o pai estava viajando, quer dizer, isso tem um sincronismo, né? Provavelmente o pai já tinha sido mandado para fora da cidade por causa disso aí. Foi lá, pegou os melhores tecidos, aquelas bobinas de brocado, e foi lá na feira da cidade. Ele não tinha menor pendão para ser negociante, ele nunca ficou lá na vendinha do pai, e não queria isso, então já não tinha esse tino. Pegou lá os tecidos do pai, foi lá para a feira da cidadezinha e vendeu tudo lá por um preço absurdo. Pegou o dinheiro e levou lá para o frei, lá, o monsenhor da igreja, e também, nessa primeira vez, eu acho que ele só deu dinheiro. E depois a igreja foi, né, restaurada, e aí numa outra vez, ele entrando numa outra igreja, aí ele ouviu a mesma mensagem: Francisco, restaura minha igreja. Aí ele viu a igreja, a igreja, principalmente essas aí, dessa época, estava sempre precisando de uma reforma, uma pintura, um telhado que estava pingando. Aí ele restaurou. Aí lá pela terceira, quarta vez, essa igreja que ele restaurou primeiro, São Damião, foi a preferida dele a vida inteira, né? Mas aconteceram outras, né? Outras duas que ele gostava também muito. E aí lá pela terceira, um dia veio a metanoia, né? Ele já estava naquele processo de questionar a materialidade versus a espiritualidade. E aí ele vai, na hora que ele ouve, Francisco, restaura minha igreja, aí ele entendeu que não era material. E aí é um negócio muito sério, porque é aceitar a sua cruz. Porque a questão não era restaurar a igreja, aquela igreja física, até porque a igreja de Roma nem precisava disso, né? Que aí vai começar a missão dele.
ele vai seguir o Cristo ao pé da letra, ele vai restaura a minha igreja. Restaura lá o início do cristianismo. Qual é o início? Aí ele vai procurar o quê? O Evangelho. Quando ele vai procurar o Evangelho, o que ele encontra lá? A lição do jovem rico. Né? Qual era a lição do jovem rico? Jesus estava lá pregando e eis que aproximou-se dele um jovem. Disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, Jesus: Por que me chamais bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, o garoto: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Pega lá o Velho Testamento, né, menino? Disse-lhe o jovem: Tudo isso guardo desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Aí que vem a... Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A carapuça, descendo. Francisco viu isso daí, leu, falou: Isso é comigo, hein? E os sinóticos trazem essa passagem, são quase as mesmas palavras, embora sejam em capítulos diferentes. É impressionante como é mais ou menos nos mesmos versículos. Esse que ele diz o que é para o jovem fazer é 21, 22. No Lucas é 22, 23. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-lhe uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a sua cruz e segue-me. Isso já é Marcos. A primeira vez que eu li aqui para vocês era Mateus. Então vê que o Marcos já coloca esse momento. Vende tudo que tens e toma a tua cruz. Então era o caso de Francisco, né? Então não bastava ele se desfazer dos bens. Mas os bens não eram dele. Os bens eram do pai. E aí, quando o pai volta, começa a dar uma enquadrada nele, até porque ele já está com mais de 20, né? Ele tem que decidir o que vai fazer da vida, e o pai o acusou de estar dissipando os bens, porque ele não pegou dinheiro lá só uma vez. Aí o pai leva ele para o bispo e faz tipo um julgamento. E aí o bispo fica assistindo e o Francisco, como já estava tocado, então ele falou: Então eu vou me despojar dos meus bens, né? Então ele tira tudo que ele tem, que o pai deu, inclusive a roupa toda, põe aos pés do pai e vai seguir a vida dele. Vai tomar a cruz dele. Naquele instante, ele tomou a cruz dele, que era o dever, né, que ele tinha nessa missão aqui da Terra. Entendem? Tomar a cruz. Então, assim, além de se despojar, tomar a cruz ou seja, restaura a minha igreja, que ele vai ter uma vida de sacrifícios e suplícios, principalmente dentro da igreja. Vocês não vão pensar que a igreja estava lá doida para ter um Francisco, lembrando a ela que ela estava muito longe da mensagem do Cristo. Então você imagina o Vaticano, né, como ele é hoje. Ele já era, né, já estava bem entrado, não é exatamente como é hoje, mas era próximo.
com muito ouro, muita vestimenta de gala, com tecidos nobres, né? E Francisco e os frades dele lá entrando no Vaticano para pedir ao Papa uma permissão para poder fazer não é uma bula, mas é um grupo, né? Que ainda não é uma ordem, né? Muito longe disso, né? O Papa, quando deu, estava até achando que não ia dar em nada. Eles são ridicularizados, que eles chegam lá que nem um bando de mendigos, né? E aquela suntuosidade toda, mas eles eram católicos, e o bispo que presenciou ele se dispondo dos seus bens, né? O bispo acata ele, o bispo recebe ele. Esse bispo aí vai ser fundamental na vida dele, porque esse bispo não vai trabalhar contra, como acontece lá com os 3 pastorinhos de Maria, de Fátima, né? Esse bispo, ele é tocado também, né? E ele é que vai propiciar que o Francisco seja recebido lá, e depois a ordem seja... Não é ordem não, é um outro nome. É tipo um capítulo, né? Eles fazem uma agregação inicial, sem bula, né? Depois é que eles vão ter uma bula, né, que regulamenta, mas inicialmente o Papa nem queria dar nada. Aí, inclusive, recebeu a corte do Papa, né, os arcebispos e bispos ridicularizando eles, e o Papa mandou ele pregar lá para os porcos. Aí o que ele fez? Porque é um voto de obediência, né? Ele saiu com os irmãos e foi pregar lá num chiqueiro. Aí ele voltou e falou: olha, eu já preguei para os porcos. E eu. Nesse meio termo, o Papa teve um sonho que não é relatado todo, mas o Papa teve algum aviso, algum sonho, e o Papa então entrega para ele a permissão de pregar, né? Era permissão para ele pregar dentro da igreja, sendo reconhecido pela igreja. O bispo local não era problema não, o problema eram os outros. Aí você vê, né? Então a vida dele nunca foi fácil. Então é sempre, né? Até porque também tem que lutar contra as adversidades todas, né? Então, para vocês terem uma ideia, vamos ver aqui. Ele pegou lá Mateus, né, além do despojamento, ele pegou Mateus 10, dos versículos 7 a 14. O Cristo dizendo para os apóstolos: e indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Isso é prescrição para os médiuns, né? Por que médium não pode cobrar? Por causa disso aí. E isso é o Cristo imbuindo os apóstolos desses dons aí, crísticos. Não possuais ouro nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Então, se você está sob a égide do Cristo, tudo mais lhe será providenciado por acréscimo de misericórdia, né? Não o luxo, mas o necessário. Em qualquer cidade, digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma cidade, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, que era a paz do Cristo que ele está pregando.
Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. É a prescrição de hoje. Olha o que você joga para o mundo, né? Porque se a pessoa recebeu, tudo bem, mas aí você vai receber de volta. Principalmente se a pessoa não recebeu. Serve para coisa ruim e para coisa boa. Então, torne para vós a vossa paz. É textual de Cristo, tá? Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo da casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Que significa o quê? Não é sair batendo o pé e fazendo malcriação. É você sair sem nenhum rancor, não levando nada de ruim. As pessoas não receberam porque não era a época delas ainda. Então, o Francisco, ele pega isso aí junto com o despojamento. E que mensagem é essa? Agora vai todo mundo largar seus bens e ir morar embaixo da ponte. Não. Essa era a cruz do Francisco de Assis, que fez isso para que Roma tomasse conhecimento de que eles estavam para pregar, não precisava aquela suntuosidade toda, nem aquelas construções. É isso que o Francisco veio fazer aqui. Agora, isso não é a cruz de todo mundo. Cada um vai tomar a sua cruz. Até porque se todo mundo for morar embaixo da ponte, quem é que vai ajudar? Se todo mundo dissipar seus bens, eu não estou falando de acumular ad eterno e trabalhar para a materialidade. Então, a mensagem para Francisco é para ele tomar a cruz dele e restaurar a minha igreja. E para a gente gente escolher todos os dias de manhã servir a Deus ou a Mamon, né? Ou seja, você vai trabalhar para acumular bens ou você vai trabalhar para cumprir a sua missão no mundo, que é um trabalho grande. Começa que você tem que descobrir qual é a sua missão no mundo. Então, que nós todos possamos descobrir nossas missões, que possamos desempenhá-la bem, mas empregando mais tempo do que para ajuntar bens na terra, né? Então, agora nós vamos passar para o nosso passe. E aqui, recentes. E vamos nos colocar de forma muito confortável, maravilhosamente. Vamos seguir os mantras que eu vou ler e vocês vão fazendo a conexão com o anjo da guarda e seus guias e eles vão aplicando esse passe em vocês. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa coexistência e a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma
para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente, pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor-ação, sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. E graças também ao nosso patrono São Francisco de Assis, graças ao Cristo de Deus e ao Espírito Santo de Deus, as egrégoras de nossa casa e da nossa reunião e os nossos queridos amigos espirituais dessa reunião. Jesus Cristo, aqui estamos mais uma vez aos teus pés para pedir pela Terra, pela saúde desse planeta, dessa humanidade encarnada e desencarnada, pela transição planetária e também, Senhor, o envolvimento de todos os líderes planetários, físicos e espirituais, para que possam ser protegidos, amparados e conduzidos na graça do Cristo, na graça de Deus. Que todos nós, Senhor, possamos ter sido reenergizados e reharmonizados. Que os nossos lares possam ter sido sanitizados de forma salutar, benéfica e profunda, assim como os nossos corpos espirituais. Cristo de Deus esteja sempre conosco e também possa essa energia que recebemos aqui, esses ensinamentos, que possamos levar para a nossa vida do dia a dia, para levar essa vibração para os lugares onde trafegamos e junto aos irmãos com os quais dividimos o eu. Graças a Deus, vamos agora ter 30 segundos para formular as nossas intenções. Nosso Senhor Jesus Cristo, que nós tenhamos podido fazer um bom culto e dar-nos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana, amparados e envolvidos pelas vibrações do Altíssimo, graças a Deus.